dar uns ensinamentos, né? A gente sempre precisa. Então, bem-aventurados os misericordiosos, tema do Sermão do Monte. Nós estamos cada dia, cada quarta-feira, vendo um texto do Sermão do Monte, que é um sermão maravilhoso, né, doutor? Bom, boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que para mim é sempre uma honra, mas mais do que uma honra é um aprendizado. Cada vez que eu tenho que estudar, eu tenho que rever, eu faço links mentais, é muito importante. Levo cada bordoada também, é muito importante. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre, primeiro, o que é misericórdia, né? Segundo o dicionário, vem de compaixão, suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão. Mas alguns dizem que misericórdia vem do latim misericordes, ou seja, coração limpo, coração vazio. Né? E segundo o Espiritismo vai ser a misericórdia, o esquecimento e o perdão das ofensas. Mas eu creio, e tenho aprendido muito, que mais do que o perdão das ofensas, é aprender a não se ofender. Mais do que precisar perdoar, eu aprender a não me ofender. Porque eu me ofendo por quê? Porque eu me acho a última bolachinha do pacote. E eu fico achando que alguém, não, como é que alguém pode ter feito isso com um cara tão legal como eu? Então eu preciso aprender a não me ofender mais do que a perdoar. E o perdão, segundo o dicionário, significa desculpar, absolver, evitar. E segundo o Espiritismo, perdão é mais do que isso. É uma concessão indefinida de oportunidades para que a outra pessoa se arrependa. O pecador se recompõe, o criminoso se libere do mal e se erga. Diferente do que a gente vê no dia a dia, a gente está acostumado a pensar que o perdão às vezes, a palavra perdão é muito mal utilizada. Às vezes o perdão, inclusive, ele é meio ofensivo, né? Te perdoo, porque eu sou tão superior. Nossa, como eu sou superior. Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa enganação desse falso perdão. E Sermão da Montanha é muito bonito. Não sei se vocês já viram, tem uma série agora na Netflix e em outros lugares falando sobre, são The Chosen, os escolhidos. E tem o dia do Sermão da Montanha, que acho que está na 3ª temporada do The Chosen, é maravilhoso, assim, de ficar emocionado, né? Então o Sermão da Montanha certamente é um grande aprendizado. E ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos. Então, começando com aquela definição de misericordes, coração vazio, eu tenho que estar com o coração vazio. Eu não posso encher o meu coração de mágoas. Outro dia até eu fui corrigir, tem uma amiga que falou, mágoas vem de mácula, com mácula. E algumas pessoas colocaram que mágoas são más águas, então são águas sujas também, que mácula significa sujeira. E Jesus mostra a importância dessa aplicação da lei da causa e efeito. Nós temos que estar com o coração vazio de julgamentos. Mesmo que eu seja juiz de direito aqui na terra, eu tenho que me esvaziar de julgamentos. Eu faço isso na minha profissão, ok, eu tenho que julgar alguns casos, não é, Cláudia? Quando eu advogado. E aí, mas eu tenho que depois, mesmo sendo juiz de direito, o conselho é dizer, não julgue mais, você julga ali profissionalmente. Mas, o que a gente vai ter que lembrar muito é a lei da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. E vai acontecer mesmo, a gente vai ver o dia todo, se nós prestarmos atenção. O grande problema é que a gente não presta atenção. Parece que nós recebemos aquele... Eu não lembro o nome daquilo, acho que o tapa-olho do cavalo, tem um nome. Antolhos, né? Tapa-olhos. Parece que a gente está treinado para só olhar para frente. Então a gente vai ter que compreender que o nosso companheiro, que às vezes eu julgo que esteja problemático, que nem sempre está também, viu? É que nem aquela história de obsessão, que eu vejo de gente que é o obsessor do coitado do obsessor, é um terror. Então, às vezes o cara não está errado também não. Às vezes o teimoso sou eu. Meu pai era muito simpático, ele era um espanhol assim, ele dizia assim, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima em me contrariar. Porque ele estava sempre sério. Mas ele falava isso brincando. Mas o sentido maior é perdoar. Mas eu já falei, mais do que perdoar, é não precisar pensar em perdoar.
é realmente não me magoar, é não levar tudo como se fosse pessoal. A gente personaliza muito, né? Dá a impressão aqui, a Marisa olhou para baixo, a Marisa não gosta de mim, porque olhou. Imagina, a Marisa estava olhando alguma coisa ali que nem sei o que era, mas eu julgo o tempo todo e eu personalizo. Hoje está chuvoso por minha causa. O meu time perdeu porque eu não usei o lenço da sorte. Imagina, o time perdeu porque os caras estão jogando futebol. E a gente personaliza tudo, inclusive a gente personaliza as mágoas. A impressão que tudo acontece por minha causa. A gente precisa começar a parar um pouco com isso. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as nossas faltas. Então não adianta eu achar que é super legal e que eu sou tão esperto que depois eu peço perdão para Deus. Eu sou amiguinho, né? Eu sou amigo dos espíritos protetores. Jesus é um cara legal, né? Deus é meu chapinha. Então eu posso fazer qualquer coisa e depois eu só faço uma precezinha e já resolvo. Isso se chama leniência. É continuar errando e achar que tudo bem. O mais importante são as boas ações. A prece é muito importante, não nego o efeito da prece. A prece é muito importante, deve ser exercitada. Mas não adianta eu fazer preces se depois eu saio e chuto o cachorro. Coitado do cachorro, não tem nada com isso. Só se você chutar sem querer, porque às vezes acontece. Na casa a gente tem um cachorro que é um graveto que late. Ele é desse tamanho e às vezes ele está no lugar errado. Mas a gente tenta não chutar o cachorro e nem sentar em cima dele, porque o medo é sentar em cima dele, porque ele é da cor do sofá. Além de tudo, ele fica no sofá. Então, não adianta. Segundo o Evangelho, tem duas formas de perdoar. A primeira forma, que é nobre, perdoa verdadeiramente. Sendo que para isso, eu preciso, inclusive, humilhar o ofensor. Eu não preciso dizer para o outro: eu estou tão certo que eu vou te perdoar, como eu sou legalzinho. Olha, eu estou te perdoando, porque eu sou o máximo. Perdoar sem interesse, sem segunda intenção. Enquanto que a outra forma é uma forma mentirosa. Ela subjuga o adversário, ela obriga o adversário a perdoar, a se humilhar, quase ajoelha aqui para pedir perdão na minha frente, porque eu sou o suprassumo, mediante condições impostas para o perdão. Então a gente vai precisar aprender a perdoar. Talvez a gente evolua a ponto de nem precisar perdoar, por não se ofender. Mas esse perdão mais nobre que a gente tem que exercitar é o perdão de reconhecer, meus caros, e a doutrina espírita nos ajuda a isso, de que se eu estou aqui, eu estou em aprendizado. Se eu estou em aprendizado, eu já fiz muita besteira. Fiz muita coisa legal também, mas fiz muita besteira. E se eu já fiz besteira, quem sou eu para julgar quem está fazendo besteira agora? Então a gente vai ter que entender que estamos todos evoluindo. E que eu, em algumas coisas, acerto. O Lourenço, nas mesmas coisas, talvez não acerte, mas o Lourenço acerta em outras. Porque o aprendizado do Lourenço é do Lourenço, o meu aprendizado é meu. E cada um de nós vai ter mais qualidades e mais dificuldades em áreas muito diferentes. Porque cada um está aprendendo de um jeito diferente. Porque se nós fôssemos todos iguaizinhos, ninguém ia aprender nada. Então começar a entender, que está lá no capítulo 10, o tipo de perdão. É aquele perdão que realmente não cobra nada do outro indivíduo. É um perdão que liberta. E a gente vai lembrar que não há perdão total sem compreensão. Eu preciso começar a compreender. Compreender o quê? Compreender a limitação do próximo. Lembra de Jesus naquela história em que iam apedrejar a mulher adúltera? Ele diz assim: que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E todo mundo foi soltando a pedrinha aqui, saindo de fininho, Porque óbvio. Então, o que é? É compreender que o meu irmão tem necessidades e tem qualidades e tem capacidades e tem desafios que são diferentes dos meus. Não são iguais. E aí eu vou entender isso. Fica muito mais fácil. Fazer com o próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Então, assim, poxa, eu gosto de ser compreendido, eu não gosto de ser humilhado, eu não gosto de ser repreendido. Então, eu tenho que
tomar um cuidado para não fazer a mesma coisa com os outros. Então eu tenho que me lembrar disso sempre. Opa, cadê? Acho que eu pulei um aqui do Emmanuel. Emmanuel, no livro, explica que Jesus aconselhou perdoar uns 70 vezes 7. Então perguntaram para Jesus, quantas vezes eu devo te perdoar? Eu devo perdoar até 7 vezes? E a resposta foi, até 70 vezes 7. O que ele disse com isso? Não é perdoar no meu limite. Eu não tenho limite, eu vou perdoar muito mais do que isso. Porque o perdão, ele vai libertar a quem o exercita. A gente tem um conceito muito errôneo de achar que eu, quando perdoo alguém, eu estou libertando a pessoa a quem eu perdoo. Não, eu estou me libertando. Porque se eu ficar remoendo aquilo que aconteceu, vai fazer mal para mim. Alguém aqui já remoeu alguma coisa? Já, né? Quando você remoe alguma coisa, pode ser que você tenha um infarto. Se você remoe muito remoído, pode ser que você tenha um infarto. Pode ser que você tenha uma gastrite, se você não remoer lá muito bem remoído. Se você der só uma remoidinha, você vai suar, vai ficar fedido. Então não é bom. Mesmo que você fique fedido só. Então é importante que a gente lembre disso do Emmanuel. Alguns slides sumiram. Ô meu Jesus. Não, sumiram mesmo. Então voltaram aqui, não sei por que eles sumiram e voltaram, mas aprendendo a perdoar. Perdoar a gente vai ter que aprender também. Então perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa. Por quê, gente? Porque provavelmente nós também já fizemos coisas muito dignas de crítica. Se não nessa vida, em vidas passadas, o Espiritismo vai mostrar isso. Nós não estamos estreando. Nós já viemos com uma carga de coisas que nós já fizemos. Então quem sou eu para achar que o erro do outro é o próximo do erro? Ao contrário, ele é meu irmão, ele está ali, está aprendendo assim como eu. E eu vou perdoar, desculpando e não valorizando a ofensa. Até porque quem se ofende demais porque é orgulhoso. Se ofender demais, se magoar demais é orgulho. Tem gente até que se ofende demais, se magoa demais com Deus. Se vocês forem ali fora, tem uma lua bonita. Não sei se vocês notaram, mas a lua tem as fases da lua. Tem até uma música bonita sobre as fases da lua. Então, elas são exatas. A gente pode pegar a tábua de marés, a tábua de fases da lua. Tudo funciona perfeitamente. Se vocês entrarem na internet, que agora o Google ajuda em tudo, vocês vão saber que horas vai amanhecer. Com segundos, com a precisão de segundos. Tudo no mundo está muito corretinho. É um orgulho enorme achar que Deus errou justo comigo. Tudo está tão bom, mas comigo Deus errou, porque eu sou tão especial. Sou tão especial que Deus vai passar uma rasteirinha em mim. Então, muito cuidado. Não sentir um ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. O ofensor nunca é teu inimigo, porque na realidade a ofensa na maioria das vezes nem é para você. Na realidade, aquilo muitas vezes é o temperamento, o comportamento ou o que o indivíduo está passando naquela hora. Às vezes, se você parar e perguntar, não é desarmar a pessoa, mas você tira o foco e a pessoa acaba te contando, inclusive, quais as dores que ela está sentindo. A gente não se preocupa em perceber isso. Mas muitas vezes, algumas pessoas que nos agridem verbalmente, elas estão pedindo socorro. Mas a gente fica tudo, como é que pode fazer isso com uma pessoa que é tão supra-sumo como eu, que é tão legalzinho? Essa pessoa pode estar pedindo socorro. Mesmo nas piores agressões. Claro que eu não vou achar que todo mundo pode agredir todo mundo, não é isso que eu estou falando. Mas quando a pessoa está tendo uma reação agressiva, quando ela tem algumas dificuldades de relacionamento, por trás disso, muitas vezes está uma grande dor. E eu preciso entender que pode haver uma grande dor.
Eu preciso dar essa chance. E olha, às vezes quando a pessoa conta, você depois percebe que seu julgamento inicial podia estar muito errado. Eu já passei por isso algumas vezes. Nós devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes ou defeitos. Nós somos humanos. Quem não for humano o suficiente que atire a primeira pedra, porque eu não consigo ver ninguém atirando a pedra. Porque faz parte da humanidade errar e acertar. Faz parte da humanidade tentar. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, comigo às vezes acontece. Se não aconteceu com vocês, vocês podem contar, mas comigo acontece sempre. De eu tentar fazer uma coisa certa e dar tudo errado. Já aconteceu? Comigo sempre acontece. E por que com o outro não pode acontecer se acontece comigo? Minha intenção era super boa, mas deu errado. Sejamos menos exigentes. Cuidado. Larga esse chicote. Perdoar é não se sentir ofendido com o outro. Então esse é a transcendência do perdão. É não precisar me sentir ofendido. Outra coisa que é importante, ali tinha uma tirinha de gibi que eu tinha pegado, infelizmente parece que as figuras sumiram todas. Mas a tirinha de gibi era de 2 soldados que tinham sido presos e torturados. E eles se encontram depois. E um vira para o outro e fala assim: você já conseguiu perdoar as pessoas que nos torturaram? Ele fala: não, imagina, eu fico o tempo todo mastigando eles, quebrei até os dentes. Ele falou: uau, eles ainda estão te fazendo mal, você ainda está deixando. Então, eu passei por uma experiência muito interessante, numa viagem muito longa. Eu escutei 3 vezes a mesma história. Depois que eu escutei a 3ª vez de pessoas muito diferentes, inclusive da pessoa que viveu a história, eu achei que aquela história tinha alguma coisa que podia me ensinar, Então a história é a seguinte: no Tibete, eles achavam que as religiões deviam ser punidas e eles prenderam um monge budista. Ele foi preso e torturado por 18 anos, uma coisa simples. Isso não é história, isso é real. E quando ele foi então libertado, depois que cansaram de torturar o monge foi libertado e ele foi trazido à frente do Dalai Lama. E aí o Dalai Lama fez um jantar, recebeu com muito carinho, e aí uma hora ele perguntou assim: qual foi o seu maior medo, meu irmão? Ele falou: o meu maior medo era deixar de amar aquelas pessoas que estavam aprendendo ainda, porque eles me causavam dor. Eu escutei essa história 3 vezes, em um mês. Tenho que aprender alguma coisa. Então, perdoar é extremamente importante, mas eu também preciso aprender a exercitar o auto-perdão. Vocês têm se auto-perdoado? Vocês têm sido gentis com vocês mesmos? Porque a gente aprende que é bom ser gentil com as outras pessoas, Eu tento ser gentil, às vezes eu não sou, mas isso acontece. Eu levo cada bordada, às vezes, porque eu não percebo. Não sei se acontece com vocês também, comigo às vezes acontece. Mas eu tento ser gentil com todo mundo, mas você está sendo gentil com você? Você foi gentil com você hoje? Você viu que você merece ser bem tratado? Porque se as outras pessoas merecem, você também merece. E aí a gente tem que a autopunição fragiliza o espírito. Quando eu me autopuno demais, eu também estou exercitando uma coisa chamada orgulho. A gente que acha que a autopunição é autoflagelação é um exemplo de humildade. Não tem nada de humildade, é um exemplo de orgulho. Porque eu acho que tudo acontece por causa de mim, porque eu sou tão especial. Quando Deus nos perdoa sempre, nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Tem gente que não se perdoa por séculos. Nós vemos em livros espíritas pessoas que estão há mais de século não se perdoando. E um monte de irmãos tentando ir lá e ajudar. E a pessoa, por não se perdoar, não se permite ser ajudada. Então, que Deus nos perdoa sempre. Nós é que continuamos trazendo aquilo de volta, mastigando aquilo de volta. Porque em 2 de dezembro de 2007 eu fui ruinzinho. E, gente, hoje é 2007, não é 2 de dezembro. Você foi ruinzinho, já foi. Dá um jeito de melhorar. Mas pare de, Perdoarmos resulta no amor a nós mesmos.
preciso aprender a me amar. Porque, inclusive, quando Jesus foi perguntado sobre qual é o maior mandamento, que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar bem, olha a porcaria que você vai fazer com o próximo. Se eu não me tratar bem, eu vou tratar o próximo igual, vou espelhar. Então, amor a nós mesmos e amor aos outros. Tem um filósofo chamado Ken Wilber, que é considerado um dos maiores filósofos vivos na atualidade. Ele diz que quando eu não dou o melhor de mim para os outros, eu estou desrespeitando o outro. Então, o melhor de mim, eu preciso estar bem. Eu preciso me amar. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos. Eu errei. Vamos usar de novo 2 de dezembro de 2007. Nem sei o que teve 2 de dezembro de 2007, mas... eu errei em 2 de dezembro de 2007. Meia culpa. Chatice, gente. Isso é muita chatice. Ninguém está nem aí se você em 2 de dezembro de 2007 fez alguma coisa errada. A não ser que seja algum crime e tal, isso vai ser para a justiça. Mas você ficar falando o tempo todo que em 2 de dezembro de 2007 você sofreu muito e fez alguma coisa errada, não ajuda ninguém. Transcende, né? Pelo amor de Deus, vamos, hoje é outro dia. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, de perceber que nós somos passíveis de erro. Cláudia, você já errou alguma vez na vida? Também. Lourenço fez até um sim ali com uma carinha. Então, todos nós, maiores ou menores, cometemos erros. Então, eu preciso me perdoar também. E perceber que o outro é digno do meu perdão. Sim, isso é uma libertação. Mas que eu também preciso me libertar da minha excessiva autocrítica. Compreender que eu estou em aprendizado, que eu sou criança. É a mesma coisa que você ficar torturando seu filho, que quando ele tinha 7 anos ele colocou o dedinho na tomada. Você faz isso? Não. Então eu preciso começar a aproveitar uma coisa que Deus nos deu, que é chamado presente. Olha que nome legal, presente é presente mesmo. Parece uma coisa embrulhada com laço, tal, que é hoje, 17 de julho de 2024. Vocês já viveram alguma vez 17 de julho de 2024, 19h55? É a primeira vez, então eu estou estreando, eu posso fazer o que eu quiser com esse dia. Sim, em 12 de dezembro de 2007 eu fiz uma besteira, hoje eu posso fazer coisas diferentes, porque aquilo lá foi importante para eu aprender. Importantíssimo para eu aprender. E parar de tirar pedras. Infelizmente, umas figuras eram bonitinhas, mas elas sumiram. E parar de tirar pedras em mim mesmo. E aí eu vou começar a entender que eu posso exercitar o perdão para com os outros. Mas eu tenho que primeiro exercitar o perdão para comigo. Perceber que eu estou aqui aprendendo, sim. E que se eu errei no passado, hoje eu posso acertar. Porque, inclusive, é inútil ficar pensando no meu erro do passado. Se hoje eu posso fazer outra coisa. Mas em 2 de dezembro de 2007, eu fiz uma coisa que magoou. A Marisa ficou magoada em 2007. Marisa está ali, nem lembra mais de 2007, está vivendo outra coisa. E muitas vezes eu fico preso. A gente recebe, às vezes, comunicações do plano espiritual falando disso. Outro dia teve uma comunicação muito bonita de um espírito que declarou que já tinha desencarnado há muito tempo e que estava em busca de justiça. E que ficou séculos em busca de justiça, porque tinha sofrido injustiças, e a petição de justiça era realmente válida. Só que ele esqueceu que ele podia fazer outras coisas. E ele ficou no plano espiritual buscando justiça. E aí um dia chegou um espírito, um guardião, e falou, olha, o que aconteceu? Ele falou, eu sofri muito, porque eu fui injustiçado, e agora eu peço justiça. Ele falou, cadê as pessoas que cometeram essa injustiça? Ele falou, eu não vejo mais, eu não consigo encontrar. Ele falou, claro, eles evoluíram, eles estão buscando a vida. Você está parado há quanto tempo? Ele falou, eu não sei há quanto tempo. Mas eu estou precisando de justiça, porque eu mereço. Tá, mas e aí? E o tempo que você perdeu? Por que perder tanto tempo? Continua falando, a justiça ok, mas continua vivendo a sua vida.
mesmo no plano espiritual. E ele falou que ele demorou para entender isso, pelo que ele deu a entender, séculos. Mas que ele entendeu que até era justo o que ele estava solicitando, mas que ele perdeu muito tempo, porque parecia que aquilo acabou virando uma petição quase de vingança. E os outros que tinham talvez errado mesmo, já tinham seguido o caminho, e ele perdeu tempo. Então a gente vai precisar entender que mesmo quando eu estou fazendo uma petição que é justa, até pelas leis divinas, não só pelas leis mundanas, eu preciso fazer isso, mas não viver em função disso. Não deixar de viver com as outras pessoas. Porque senão eu acabo perdendo essa capacidade. Tá? Então é fundamental que... Por que Jesus diz que bem-aventurados os misericordiosos? Porque quando eu nem preciso perdoar, é uma bem-aventurança enorme. Eu não fico rangendo os meus dentes. Eu não fico com gastrite, infartando, ou no mínimo fedido. Eu não perco tempo com isso. Eu passo sim a olhar e perceber que entre os meus irmãos estão pessoas muito parecidas comigo. Exatamente como eu, são pessoas que às vezes têm as melhores intenções, e não eu vou na água assim como acontece comigo. São pessoas que às vezes erram sem perceber. São pessoas que às vezes até percebem que erram, mas precisam daquilo. Como todos nós. E quando a gente vai entender isso, e ler na doutrina espírita, um livro que é maravilhoso para entender um pouco sobre a misericórdia e o perdão, é o céu e o inferno. Tem histórias, inclusive histórias de suicidas, histórias de homicídios, são muito bonitas para a gente entender. Para a gente entender, inclusive, que nós somos passíveis de perdão. E se nós somos, e aqui a esqueci seu nome, Clemi. Aqui a Clemi fez a oração do Pai Nosso, que tem aquele trecho: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendido. Porque o perdão liberta a quem exercita. O perdão não liberta o outro. O perdão liberta a quem exerce o perdão. Então, se você se sente incomodado, perdoa. Quantas vezes? 7? 70 vezes 7. Se precisar, 70.070 vezes. Vai perdoando. Por quê? Porque esse treino é necessário para chegar no momento em que você não precisa nem perdoar, porque você não se magoa mais. Que você não tem mais a necessidade de se ofender com o que os outros fazem. Por que eu preciso me ofender com o que alguém faz? E a pessoa falou tão pouquinho. Qual é o problema? Quantas vezes a gente perde de ver coisas boas porque nós nos ofendemos com o que o outro fez. Eu lembro na minha adolescência, tinha um poema que era interessante, chamado Essa Que Hei de Amar. E um dia eu falei para uma professora, que hoje infelizmente já fez a passagem, em nome de escola inclusive, e ela trouxe o poema. É um poema muito bonito, é um poema modernista que fala: essa que eu hei de amar será tão loura, vagarosa e bela, que será como o sol que entra na janela. E ele vai descrevendo essa mulher que eu hei de amar. E ele termina dizendo o seguinte: essa que eu hei de amar passou pela minha vida tantas vezes, e eu preocupado em imaginá-la, não vivi com ela. Então a gente muitas vezes está preocupado com aquilo que ficou lá no passado, com os meus erros, com os erros dos outros, e não estou percebendo quantas oportunidades eu recebo todo dia. Marisa, você precisou hoje fazer solicitação em 5 vias do oxigênio que você está usando para respirar? Também não. A gente esquece de agradecer. Passa 5 minutinhos com falta de ar para você ver como é que esse oxigênio é importante. Tenta ter uma crisezinha de asma, assim, uma só, uma tossinha daquele dia da gripe. E a gente não precisa pedir. Então a gratidão é muito importante. Quando eu agradeço, eu vou perceber que eu não preciso nem perdoar ninguém, que eu não preciso me magoar com ninguém. Eu posso estar grato o tempo todo. E aí eu posso também não me preocupar com o que os outros falam. Jesus, naquela hora da crucificação, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele não estava querendo: Pai, manda um raio para a cabeça dessa criatura. Não era vingança que ele estava pedindo. Ele estava pedindo perdão.
Uma vez que eu sonhei, eu fiquei muito emocionado com aquele sonho. Era interessante. Em que alguém me dizia assim, não faça orações por Jesus, faça por Judas, ele está precisando mais. E a gente às vezes não percebe que as pessoas que mais cometem erros são as que mais precisam. Eu vou terminar só com uma experiência que eu vivi. Eu fui convidado pelo diretor de um presídio a conhecer o presídio. Saí de casa assim, beijando os filhos, coisa estranha, né? E lá eu encontrei pessoas exatamente como eu. E a experiência do diretor do presídio, que era meu amigo, jovem, ele apresentou um conjunto jovem, que tocou músicas lá. Não posso passar do silêncio. Ele estava tocando músicas, e aí ele falou, presta atenção naquele rapaz. Ele me mostrou assim, bem delicadamente, e falou, presta atenção naquele rapaz, depois a gente conversa. E a gente assistimos à apresentação de música, conversei com vários internos do presídio, e depois eu falei, por que você pediu que eu prestasse atenção naquele rapaz? Ele falou, porque ele era o chefe do PCC aqui no presídio. E eu, então, pedi que ele ajudasse um monte de coisa. E hoje ele ajuda todos esses grupos, e ele não está interessado mais em nada disso. E ele veio me agradecer porque ele disse que nunca ninguém tinha o tratado como uma pessoa. Então a gente precisa pensar nisso. Tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, para não precisar perdoar ninguém. Existem erros? Existem. Inclusive tem um capítulo do Evangelho explicando como é que eu devo fazer quando eu detecto erros dos outros. Eu não preciso ficar apontando, mas obviamente eu preciso buscar honestidade, correção. Mas eu também preciso dar ao meu irmão a chance de se recuperar. Inclusive porque lá no Evangelho está escrito, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, mais ainda no Livro dos Espíritos, está escrito que nós estamos num mundo de provas e expiações. Provas é a chance de eu mostrar que eu aprendi. E expiações é a chance de corrigir alguma coisa. Então quem sou eu para não dar a chance ao meu irmão de corrigir alguma coisa? E mesmo pessoas muito difíceis. Eu tive a chance de conhecer o Roberto Silva, que veio aqui para São Roque uma vez dar uma palestra para a gente. O Roberto foi interno da FEBEM. Lá ele foi massacrado em vários sentidos. E quando ele fez 18 anos, como acontecia, abriram o portão da FEBEM, colocaram ele para fora e falaram, se vira. Ele não sabia fazer nada. E ele foi roubar. E aí roubou, fez várias coisas, ele não conseguia dinheiro, foi jogado para fora, como era naquela época. E ele foi preso. E ali na prisão ele pensou, agora o que eu posso fazer? Eu posso aprender a roubar melhor, ou eu posso mudar um pouco. E aí ele fez o que a gente chama hoje de ensino médio. Ele entrou na faculdade de educação, depois ele fez o mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação. E ele passou a auxiliar na educação de adultos. Foi professor da USP, ele desencarnou.